Gente, nessa semana saíram muitos rumores envolvendo o elenco do filme do Quarteto Fantástico que será lançado no UCM, né? O primeiro quarteto a chegar no UCM. E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre as escolhas de elenco que estão sendo citadas nesses rumores e sobre a minha opinião, fazer uma base de um fancast aqui também de quem eu gostaria que fosse escalado em cada papel. A gente não vai falar só dos 4 principais, mas também vamos falar de Galactus, Surfista Prateado e Doutor Destino. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar dos rumores envolvendo o elenco de Quarteto Fantástico e também de dar a minha opinião sobre quem eu gostaria de ver nos papéis, nos principais papéis aí do núcleo do quarteto. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e também darem uma olhadinha nas playlists aqui da oficina de Marvel, de DC, de tudo que vocês gostam aí de cultura pop, que tem bastante coisa por aqui, e também nas nossas outras redes sociais. Bom, primeiro de tudo, sempre bom reforçar que o que saiu nessa semana foram rumores, não tem nada até o momento confirmado em relação ao elenco de Quarteto Fantástico, então saíram alguns rumores colocando alguns nomes aí na briga pelos principais papéis do filme. Inclusive, eu vou falar do Dr. Doom, né, do Doutor Destino, do Galactus e do Surfista Prateado, mas também não tem nada confirmado em relação aos 3 estarem no filme e estarem chegando no CM, tá? Então, de novo, eu estou falando deles aqui também, porque são personagens centrais do núcleo do quarteto e eles devem sim chegar em algum momento. Quanto mais perto a gente fica do quarteto chegar na Marvel, a gente também fica mais perto destes 3 personagens chegarem. Então bora começar com Reed Richards, o Senhor Fantástico, né, o líder do Quarteto Fantástico. Os principais atores ligados a este papel nesse momento são o Dev Patel, que fez Leon, Quem Quer Ser um Milionário, então ele tem uma carga dramática muito forte. O Matt Smith, que é o Daemon Targaryen de House of the Dragon. O Adam Driver, que é o Kylo Ren da saga Star Wars. Bom, entre esses 3 nomes, eu acho que quem mais consegue chegar tanto visualmente quanto na carga de arrogância do Reed Richards, né, que ele é muito arrogante, mais arrogante até que o próprio Tony Stark. Eu gostaria de ver dentro desses 3 o Dev Patel. O Matt Smith, ele também consegue chegar, ele também é um baita. Os 3 são baitas atores, né? Isso aí já não é indiscutível. Os 3 são muito foda, mas eu acho que visualmente falando, o Dev Patel que ficaria mais interessante como Reed, vocês estão vendo aí essa montagem que fizeram. O Matt Smith, o meu problema é em relação ao visual mesmo, eu acho que ele não parece tanto Reed assim, mas como o Daemon, ele já mostrou que ele pode ser um cara bem arrogante, bem repugnante ao mesmo tempo que faz a gente gostar dele. Então eu acho que na carga dramática, em termos de atuação, ele conseguiria sim também ser um ótimo Reed. Em relação ao Adam Driver, também em termos de atuação é indiscutível, mas tem um outro papel que eu gostaria de ver sendo entregue a ele aqui no CM. O único problema é que esse outro papel também tem um outro ator que combina muito. Vocês vão ver que eu vou chegar lá daqui a pouquinho. E a minha fancast para Reed, né, esquecendo qualquer rumor, esquecendo especulação, a pessoa que o meu coração gostaria de ver como Reed Richards é o John Krasinski. O John Krasinski é o favorito dos fãs pro papel. Ele já foi o Reed Richards no CM, né, numa terra alternativa, que é a Terra 838 lá de Doutor Estranho Multiverso da Loucura, mas ele já foi o Reed, e eu não entendo de verdade por que o Kevin Feige resiste tanto em um casting tão perfeito que tá aí. O cara já falou que gostaria de voltar, os fãs adoram ele no papel, e ele até já interpretou uma vez, já deu pra ver que fica bom, sabe? Eu acho que o que pega ali é em relação ao, sei lá, o Kevin Feige talvez não veja ele como tendo um rosto que passe a arrogância que o Reed precisa passar, sabe? Eu não sei, eu quero achar justificativas pra não pegarem o cara logo, sabe? Ou eles estão só fazendo um charminho aí pra anunciar depois e dar mais peso a isso, porque sempre que sai um rumor de, tal ator está sendo especulado para ser o Reed, os fãs vão lá e falam, pega o John Krasinski, traz o John Krasinski. Eu não sei por que a Marvel estaria lutando contra isso. Agora vamos passar para a Sue Storm, a mulher invisível, esposa do Reed Richards e irmã mais velha do Tocha Humana. Ela também é uma personagem muito forte no núcleo do quarteto e a atriz que está sendo mais ligada ao papel é Vanessa Kirby. Em relação a isso eu achei perfeito, é um casting ideal, maravilhoso, acho que ela combina demais com o papel, é uma atriz que está crescendo cada vez mais, sabe trabalhar a ação, né? Ela tá em alguns filmes aí, ela tá no Hobbs & Shaw e em Missão Impossível, ela sabe muito bem, e ela é uma baita de uma atriz, né? O elenco de The Crown é muito bom, e ela também estava em The Crown, né? Nessa lista a gente já falou do Matt Smith que fez The Crown também. Eles são muito bons, né? A Netflix escolheu muito bem o elenco de The Crown e ela também, visualmente falando, é uma Sue perfeita. O meu coração, de novo, pediria a Emily Blunt, mas é mais por conta daquela parada de fanboy, de querer ver o John Krasinski e a Emily Blunt nesse papel. A maioria dos fãs sempre compartilhou isso, mas o nome da Vanessa Kirby, diferente dos nomes ligados ao Reed, eles chegaram com uma recepção melhor dos fãs, né? O pessoal que queria ver a Emily Blunt no papel fala,
A Vanessa Kirby é legal também e tal, não sei o que, gostaria de ver a Emily, mas a Vanessa Kirby é legal. Então foi bem aceito e eu acho também muito bom. Em relação a Emily Blunt, toda vez que a gente fala Emily Blunt poderia ser a Mulher Invisível, as pessoas falam, mas ela falou numa entrevista lá em 2019 que ela não queria trabalhar com filme de herói, não sei o que, não sei porque vocês insistem nisso. Então, gente, essa entrevista, ela foi meio que tirada de contexto, tá? O que ela disse, na aspas inteira, é que ela não faz questão de fazer um filme de herói, mas que se a personagem fosse boa, ela aceitaria. Pra quem não sabe, ela quase foi a Viúva Negra na Marvel. E o John Krasinski quase foi o Capitão América, então eles já quase trabalharam juntos lá no comecinho do CM, né? O John Krasinski não chegou muito longe nos testes por conta do físico, né? O Chris Evans superou aí, foi um Capitão América perfeito. E a Emily Blunt chegou nos estágios finais com a Scarlett Johansson pra ser a Viúva Negra, né? Como que vocês falam agora que ela não quer trabalhar com filme de herói? Ela teve que sair da disputa com a Scarlett, por quê? Porque ela tinha questões contratuais com a Universal. Ela tinha assinado um contrato pra poder fazer Diabo Veste Prada, que era um filme que ela queria muito fazer, mas ela assinou esse contrato com a obrigação dela fazer mais um filme que o estúdio quisesse. E esse filme foi As Viagens de Gulliver, né? E foi bem na época ali de Homem de Ferro 2. Então ela foi obrigada por contrato a ir fazer a Viagens de Gulliver, abrir mão do papel da Viúva Negra. Ela já falou algumas vezes que foi muito doloroso isso, que ela queria muito esse papel, mas não conseguiu pegar. Então, ela já disse, né? Se for um bom papel, eu faria. E ela também disse em declarações recentes que ela e o John Krasinski queriam passar mais tempo juntos. Trabalhar junto, né, num universo compartilhado, numa equipe que está sempre grudada ali, seria uma ótima solução também pra isso. Então, Vanessa Kirby, eu adoro a ideia, gosto muito, se for ela eu vou ficar muito feliz, mas também Emily Blunt seria um presente pros fãs aí. Agora falando de Johnny Storm e o Tocha Humana. O Tocha Humana, quem está sendo mais ligado ao papel de Tocha Humana nesse momento é o Joseph Quinn, que é o Ed Manson de Stranger Things. Eu gosto muito dessa escolha, mas não seria a minha primeira opção. A minha primeira opção também é de Stranger Things, mas é o Dacre Montgomery, que fez o Billy. Eu acho que ele tem muito mais a postura de bad boy que o Johnny precisa, mas o Joseph Quinn é o mesmo caso da Vanessa Kirby. Me agrada também, eu acho que o cara é foda, eu acho que ele entregaria muito se ele fosse o Johnny Storm. A Vanessa Kirby e o Joseph Quinn me parecem ser os dois rumores que estão mais próximos de se concretizarem de fato, de serem anunciados como coisa oficial mesmo, sabe? Isso não vai acontecer agora porque eu acho que a greve impede um pouco desses anúncios de rolarem nesse momento, né? Mas eu acredito que essas duas são as escalações que estão mais próximas de se concretizarem. Em relação ao Coisa, não tiveram atores relacionados ao papel até o momento. Tiveram alguns atores relacionados ao filme do quarteto sem papel nenhum, que é o caso do Ebon Moss de O Urso, né? Aquele cara que não é o principal, mas ele é um dos principais ali da série. Falaram que ele tá no filme, mas não anunciaram o papel. Pode ser que seja o Coisa, e eu gostaria muito de ver ele como Coisa, eu acho que ele combina bastante como Coisa, né? Lá no Twitter eu tinha falado sobre a possibilidade dele ser o Galactus, o Doutor Destino e o Surfista Prateado, mas eu não gosto dele nessas três, e depois eu vou explicar por quê quando eu chegar nesses personagens, mas como Coisa eu acho que ele funcionaria perfeitamente, então eu espero que ele seja o Coisa. Outro ator que aparentemente estará em quarteto também, segundo rumores, mas que não teve seu papel revelado, é o Jack Quaid, que é o Huey de The Boys. Ele apareceu ligado ao Tocha Humana e ele foi ao Twitter desmentir isso. Falou, eu não vou ser o Tocha Humana, mas ele não disse que ele não estaria em Quarteto Fantástico. E aí depois surgiram rumores de que ele está sim disputando algum papel no filme e não foi dito qual. No caso dele, eu acredito que combine mais com o Surfista Prateado do que com o Coisa. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos falar das minhas opções para a Coisa. O meu favorito para o Coisa seria o Terry Crews, né? Eu acho que ele passa muito... Eu imagino muito ele falando, né? Hora do pau, tal, não sei o que, com aquele entusiasmo dele. Então acho que seria magnífico. Mas outro ator que eu gostaria, além do Ebon Moss, né? Que eu já falei aqui que eu gostaria muito dele como Coisa. Outro ator que eu acho que daria certo é o Jason Segel de How I Met Your Mother. Eu acho que ele também combinaria, mas a minha lista ficaria com o Terry Crews, depois o Ebon Moss e depois ele. Mas são três opções que eu gostaria muito de ver. Agora passando pro Surfista Prateado, o Jack Quaid, né, aparentemente, segundo rumores, ele está sim com o papel no filme, mas não é o papel de Tocha Humana. Tocha Humana deve ficar com o Joseph Quinn mesmo. E eu acho que ele combina mais, então, com o papel de Surfista Prateado. Para ser o Surfista Prateado, o ator precisa ter o shape, mas é um shape magro, né? Tipo, ele tem que ser definido e magro, não é bombadão, tipo The Rock, assim. Seco e muito aesthetic. Então eu acho que ele combina, o Huey combina, ele conseguiria o shape, até nas últimas temporadas de The Boys ele apareceu sem camisa lá e tá suave, tá da hora. Outros dois atores que eu acho que também combinariam são o Lakeith Stanfield e o Rami Malek. São dois atores também
O nível de atuação é altíssimo, desses dois até mais do que do próprio Jack Quaid, né? O Jack Quaid também é um baita ator, mas esses dois eu acho que são ainda melhores. Principalmente o Lakeith, né? Então eu colocaria na ordem assim, Lakeith em primeiro para ser o surfista prateado, o Rami Malek em segundo e o Jack Quaid em terceiro, mas também ótimas opções. Agora a gente chega no brabo. Tá? Doutor Destino. Doutor Destino, ele precisa ter um ator que também seja brabo, porque ele é um vilão nível Thanos, sim, um vilão para comandar uma saga inteira da Marvel como principal antagonista. Então ele seria apresentado mais pra frente para vir depois do Kang. Os atores que eu gostaria muito desse papel são, primeiro, o Adam Driver, né? Lembra que eu tava falando lá do Reed Richards, que falaram que ele pode ser o Reed, e eu falei que tinha um outro papel pra ele? Eu acho que ele combina muito mais com o Doutor Destino, principalmente por tudo que a gente viu dele como Kylo Ren. Só que eu acho que tem um cara que é ainda mais perfeito, que é o Cillian Murphy. Cillian Murphy, estrela de Peaky Blinders e Oppenheimer. Eu acho que esse cara, eu não gosto de falar que um ator nasceu para um papel, até porque são atores, né? Então maquiagem e tudo mais, você se enquadra ali. Mas esse cara, ele é muito bom para ser o Doutor Destino. Ele foi perguntado, inclusive, em uma entrevista sobre isso, e ele falou que tudo depende do roteiro. Se ele receber um roteiro bom, ele aceitaria o papel. Então, eu acho assim perfeito. O cara, ele é muito bom e ele combina demais com o Doutor Destino. Eu gostaria muito de ver ele como Doutor Destino e o John Krasinski como Reed Richards em um embate aí. Os dois são amigos até fora das telas, então seria ainda mais legal. Porra, o cast dos sonhos, assim, pra mim, seria o Cillian Murphy como Doutor Destino. E agora a gente chega no Galactus. O Galactus provavelmente vai ser feito em CGI, né? Não tem como. E eu acredito que o mais importante para o Galactus é um ator que tem uma voz imponente. É basicamente a mesma situação do Ultron. O Ultron teve o James Spader que arrebentou no papel. A voz do Ultron me dá arrepio até hoje. Por quê? Porque pegaram um cara com uma voz imponente, né? E a Marvel já fez isso algumas vezes. O caso do Surtur é a mesma coisa. É um personagem de CGI que o que mais importa é a voz, é a interpretação, né? Então, para o papel de Galactus, eu separei duas opções aqui. A primeira delas é o Ian McShane, que é o Barba Negra dos filmes do Piratas do Caribe e um dos principais ali de Deuses Americanos. Ele inclusive narra Deuses Americanos, ele tem uma voz muito poderosa. E outro ator que eu gostaria muito, que tem Emmy, os caramba, premiadíssimo para o papel de Galactus, é o Keith David, que fez Nope mais recentemente. O cara também tem uma voz grave e eu acho que combinaria demais com o Galactus para o CM. Então, basicamente, o meu casting dos sonhos é Reed Richards com John Krasinski, Emily Blunt ou Vanessa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn ou Dacre Montgomery como Tocha Humana. Para o papel do Coisa, eu colocaria o Ibon Moss mesmo, ou o Terry Crews, acho os dois perfeitos para esse papel aí, combina bastante. O Doutor Destino, eu escolheria mais o Cillian Murphy, mas também o Adam Driver me deixaria feliz. O Surfista Prateado eu deixaria com Lakeith Stanfield, e o Galactus iria para Ian McShane ou Keith David. Eu quero saber de vocês, quem vocês escalariam para esses 7 papéis importantíssimos para o núcleo do Quarteto Fantástico e quais dos nomes dos rumores vocês mais gostam também para esses papéis. Comentem aqui embaixo as opiniões de vocês, as opções de vocês, para a gente abrir um diálogo aí também sobre isso e esperar o tão sonhado anúncio do elenco do Quarteto Fantástico. Ele deve acontecer após a greve e é possível que ele seja feito na CCXP, por exemplo, em dezembro, se a greve acabar até setembro, outubro, como estão prevendo, né? Se os acordos forem feitos, se os executivos abrirem um pouquinho a mão ali e fizerem o acordo com os roteiristas e com os atores, é muito possível que a Marvel guarde esses anúncios para a CCXP, a maior Comic Con do mundo. Então, vamos ficar ligados, vamos torcer para esse anúncio ser no Brasil e também vamos continuar especulando e apurando tudo até lá. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.